ótima quarta-feira para você. Hoje, 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, começando mais um Real Entrevista aqui na 90.1. Hoje recebendo o Leandro Moreira, que é o secretário de Saúde de Ouro Preto. Comigo nos trabalhos, menino Gilson, você pode enviar a sua pergunta pra gente, pode participar, pode assistir ao vivo também no facebook.com/Rádio Real FM Oficial. Gilson Fernandes, bom dia para você. Bom dia, Romizeira, bom dia, Leandro. Tava aqui arrumando as câmeras para transmissão no Facebook. Pra quem quiser acompanhar lá, ver os vídeos. Aqui a gente, como é que é? Assovia e chupa cana, né? Ao mesmo tempo. Começando mais um Real Entrevista, hoje recebendo um dos convidados mais esperados aí pela população, né? Primeira vez que a gente o recebe como secretário de Saúde de Ouro Preto. Leandro, prazer estar recebendo você mais uma vez aqui na 90.1 agora, como secretário de Saúde nessa missão difícil aí que vai ficar para a história, né? A pandemia a gente espera que não tenha outra tão cedo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia. Agradeço, né, pelo convite e espero contribuir com informações de saúde. Ô Leandro, para quem não te conhece, quem é o Leandro Moreira? Estou em Ouro Preto há 15 anos, sou natural da cidade de Entre Rios de Minas. E assim que concluí meu estágio foi na Santa Casa, iniciei minhas atividades aqui enquanto enfermeiro, tanto prefeitura e Santa Casa. E nesses 15 anos atuei em todos os pontos de atenção. Então, na prefeitura, comecei em Santa Rita, fiquei por 4 anos no posto de saúde, atuando na área de atenção primária. Depois mais um ano no Santa Cruz. E de 2012 para 2013, eu venho mais atuando na parte de coordenação. Então, atuando coordenação aí já a nível de atenção secundária, UPAs, SAMU, e depois, nos últimos 4 anos, na coordenação como um todo, que seria a superintendência de redes da Secretaria de Saúde, em que eu ficava responsável por todos os 3 pontos de assistência à saúde do município. E na Santa Casa, mais de 13 anos de dedicação, tanto na parte assistencial de terapia intensiva, mas os meus 2 últimos anos no gerenciamento assistencial, aí no controle principal aí do Covid. Leandro, você vem aí para o terceiro secretário de Saúde do governo Ângelo Osvaldo, né? Substituindo 2 bons trabalhos, no meu ponto de vista, que é do Dr. Tunhã e da Glauciene. Qual que é o tamanho do desafio assumir a Secretaria de Saúde nesse momento tão complicado e que todo mundo, né, espera informações, quer se vacinar, aí tem o negócio do kit Covid, tem o Capitão Cloroquina. Como é que é ser secretário de Saúde no meio dessa bagunça toda que às vezes é instalada pelo próprio presidente da República? E como é que você lida com isso tudo, cara? Um desafio muito grande, não tenha dúvida em relação a isso, mas muito bem citado foi a questão dos últimos dois secretários, o Tunhã e a Glauciane, que começou todo um planejamento. Então, uma das motivos, né, da minha decisão em assumir a secretaria foi justamente esse planejamento inicial. Acho que saúde não se dá para, por exemplo, colher frutos a pequeno prazo, a curto prazo. Então, a primeira fase de um secretário de saúde é o planejamento, é o reconhecimento de como está e o planejamento do que tem que ser feito. E esse primeiro ano do atual governo, né, de Dr. Ângelo, esse planejamento aconteceu, então fica um pouco mais confortável de dar seguimento a esse planejamento, lógico, alguns ajustes, alguma coisa, mas não tenha dúvida que esses praticamente 3 anos de pandemia, ele afeta a assistência à saúde nos próximos 10, 20 anos, porque o recurso acaba sendo direcionado para a pandemia e teremos aí grandes desafios, até porque durante a pandemia as ações de prevenção e promoção de saúde ficou prejudicada. Então é o momento de restabelecer para diminuir internações, por exemplo, de causas evitáveis. A gente está caminhando aí para 3 anos de pandemia, primeiro ano do governo Ângelo,
e você agora como secretário. Antes você estava na Santa Casa. Qual a sua avaliação da tratativa da saúde, né, vamos dizer, primeiro ano e meio da pandemia, né, e para esse um ano agora, tem diferença, é a mesma coisa, né, do governo anterior para o governo atual? O acesso à Santa Casa, o apoio à Santa Casa, ele agora é maior, é menor, né? Há um tempo, a gente até entrevistou você quando estava na Santa Casa, né? Parecia que ficava uma queda de braço entre o Hospital de Campanha e Santa Casa, vai para onde, tem que fazer o quê, por que não foi direto para Santa Casa? Qual que é a sua avaliação, né, desses dois governos e da gestão da saúde municipal? Acho que o grande diferencial do atual governo em relação ao ponto de assistência ao paciente foi essa aproximação da Santa Casa, justamente pela expertise que a Santa Casa tem no tratamento de pacientes moderado a grave. Então, essa queda de braço, como citado, em relação a ter o Hospital de Campanha e ter a Santa Casa, acho que o grande dificultador é que o Hospital de Campanha ele não teria a possibilidade de ofertar toda a assistência necessária que o paciente precisa. Vamos dar um exemplo aí de tomografia, ressonância, acessos a antibióticos mais potentes. Então, acaba que você teria um intermediário de acesso até a chegada ao tratamento. Então, tivemos, por exemplo, na gestão anterior, vou citar o exemplo de Mariana em relação à Santa Casa. A Mariana aproximou muito da Santa Casa com o objetivo de diminuir o tempo de espera e de chegada do paciente ao atendimento. E no caso do Hospital de Campanha, particularmente, acaba que o paciente ia ao Hospital de Campanha e de todo jeito ele teria que ir para a Santa Casa. Então logo a gente entende como perder um pouco de tempo no tratamento. Claro, tinha assistência e tudo, mas não era o atendimento integral que o paciente necessita. E foi, acho que o grande diferencial da atual gestão é de direcionar a assistência de acordo com a competência. Então, o município assume a parte de testagem, a parte de avaliação e de indicação de internação, e a Santa Casa assume todo o processo de internação dos pacientes que necessitam aí em relação ao Covid. Ô Gilson, na última semana vocês entrevistaram o Marcelo, né, da Santa Casa, e o Marcelo trouxe uma coisa bem curiosa sobre essa questão do Hospital de Campanha. A gente já deve ter quase um ano que não tem um Hospital de Campanha mais, e é assunto sempre nas rodas de conversa, inclusive sendo usado como palanque político. E o Marcelo trouxe uma informação que a gente não sabia, né, Gilson? Ele comentou que foi a primeira vez que ele falou sobre o assunto, em primeira mão. E como você comentou, o Hospital de Campanha ainda tem muita gente que fala, né? Por que acabou com o Hospital de Campanha? Misturou tudo na UPA, que não sei o que. É uma situação complicada, né? E aí o Marcelo trouxe uma informação que é um argumento bom para ter acabado com o Hospital de Campanha. Segundo o Marcelo, provedor da Santa Casa, ele comentou pra gente que a Santa Casa deveria ter leitos de UTI. Hospital de Campanha, né? Hospital de Campanha tinha que ter leitos de UTI, porque parece que é uma norma que deveria ter leite de UTI em hospitais de campanha, até porque, como você comentou, a pessoa ia para o Hospital de Campanha e depois teria que ir para Santa Casa. Então, a questão o primeiro ponto que a gente tem que fazer uma reflexão de hospital de campanha é o seguinte: a gente abre ou a gente utiliza um hospital de campanha a partir do momento que todo seu ponto assistencial esteja estrangulado. Então, a ideia do hospital de campanha, como aconteceu em outros estados, outros municípios, é o quê? Primeiro você esgota toda a sua capacidade dos serviços que você tem, e a partir daí, se você ainda tem uma necessidade de internação que você utiliza temporariamente, diminuiu a onda, você automaticamente inativa novamente e aí vai trabalhando durante toda a pandemia nesse sentido. O nosso hospital de campanha, quando foi aberto, ele, em momento algum, havia um estrangulamento de leitos clínicos por parte do hospital. Quando surgiu a necessidade, a ideia de que a microrregião precisava se organizar, houve um planejamento por parte do Estado. Então o Estado ele fez um estudo do que seria necessário para atuar durante a pandemia a nível de leito hospitalar. Dentro desse estudo,
o Estado viu para a nossa população microrregional de aproximadamente 185 mil habitantes, seria necessário em torno de 35 leitos clínicos e 27 leitos de terapia intensiva. Então seria fora os 10 que já teríamos. Então 27 para atendimento de Covid na hora que realmente a onda chegasse no seu nível máximo, e aí poderia ter possibilidades de pacientes aguardando, por exemplo, nas portas de entrada sem ter o leito hospitalar. Nas primeiras discussões, aí envolvendo os 3 municípios mais os hospitais, a Santa Casa se comprometeu a fazer 10 leitos inicialmente dos 27 e 16 leitos de enfermaria. E aí os outros 33 foi distribuído para Mariana e Itabirito para atendimento moderado, que não precisasse de terapia intensiva, até ficar, por exemplo, ser referenciado para a Santa Casa. Então, durante todo esse período de planejamento, não tinha déficit de leito de enfermaria. O déficit sempre foi de leito de UTI. E aí, no decorrer da pandemia, foi aumentando a espera por leitos de terapia intensiva e uma ociosidade de leito de enfermaria. Então, desses 16 ofertados, quando estava em funcionamento o Hospital de Campanha e Santa Casa, a ocupação da Santa Casa desses leitos não chegava, por exemplo, a 10% dos 16 ofertados. Então, o paciente ficava no Campanha, mas o grande problema não foi resolvido, que era a terapia intensiva. Então, foi se fazendo discussões, Santa Casa, municípios, e não tinha ainda nenhum direcionamento com possibilidade de abertura de mais 10 leitos, ou, na verdade, os 17 que ainda faltavam. Como o município de Ouro Preto fez o cadastramento do Hospital de Campanha como um ponto sentinela para atendimento ao Covid, o Estado, então, em negociação com a gestão anterior e com o secretário anterior, direcionou essa possibilidade de uma criação de 10 leitos no Hospital de Campanha. E aí o Estado enviou 3 cardioversores, 10 respiradores e 10 monitores multiparâmetros. Lembrando que isso é uma pequena parte estrutural de que um paciente de terapia intensiva necessita. Então, contribui muito, mas todo o apoio a um paciente crítico ele é muito, muito maior do que esse número de equipamentos, como tomografia, apoio diagnóstico, exames e tudo. E aí, a partir daí, no final de 2020, surgiu essa possibilidade aí, que, na verdade, o município assumiu um compromisso que abriria 10 leitos de terapia intensiva no Hospital de Campanha. Então, ele recebeu esses equipamentos, o município, com o compromisso de abrir no Hospital de Campanha 10 leitos. Então, a estrutura do Hospital de Campanha de 50 leitos, ela sempre trabalhou em torno de 15, porque nunca teve ocupação maior do que 15, e, teoricamente, seria transformado em 10 leitos de terapia intensiva. O que não ocorreu, principalmente porque o grande ponto dificultador de abrir terapia intensiva está nos recursos humanos, ter a pessoa habilitada a fazer uma condução de paciente grave. E ficou esse embate de final de outubro, novembro de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. E como já havia um acordo, uma pactuação com o município, tanto o Dr. Tuian quanto a Glauciane já estavam sendo cobrados a essa abertura, tendo em vista que estávamos com fila de espera. Então, nesse período, a Santa Casa tinha fila de espera. Então, o que a Santa Casa faz? Para não travar um paciente no SUS-Fácil da Santa Casa, a Santa Casa anota o cadastro dessa pessoa e libera o cadastro dela para que o Estado também tente ajudar. Então, o paciente pode ir para Itabira, para Belo Horizonte, para qualquer parte do Estado. Então, a Santa Casa tinha esse cadastro. Então, no cadastro de espera da Santa Casa, nesse período aí de outubro de 2020 até março de 2021, chegou a ter 17, 18, 19 pessoas da microrregião aguardando leito de terapia intensiva, porque tínhamos só 10 da necessidade de 27 dentro da Santa Casa e os 10 de compromisso do município não foi aberto.
Então deixa eu ver se eu entendi. O hospital de campanha ele teria que ser um stand-by, vamos dizer assim, da Santa Casa, direcionar tudo para a Santa Casa, caso fosse necessário, o hospital de campanha, né, se ele ainda estivesse montado, ele teria que ser um anexo da Santa Casa. Talvez o ideal, ou o ideal seria direcionar tudo para a Santa Casa desde o início. O modelo não seria bem um anexo, o anexo foi o que foi combinado agora com a atual gestão. Mas no planejamento de recurso, você investe em um novo serviço a partir do momento que você estrangulou o atual. Então, se não havia um estrangulamento de leito de enfermaria, não se justificava abrir leito de enfermaria e dificultando até a questão do acesso. Então, e da compra de insumo também, né? Dois hospitais brigando pela mesma coisa na região ou não tem isso? Isso, Mariana fez um modelo parecido na Policlínica de Mariana, por exemplo. Só que eles chegaram a abrir esse centro de apoio, que é onde é a sede, do lado da Policlínica, que é a fisioterapia, só no momento em que o Hospital Monsenhor Horta estrangulou a oferta de leite de enfermaria. Então, você deixa de investir em equipe, você deixa de investir em insumos, do que deixar dois setores ociosos. Então ficou o hospital de campanha ocioso em enfermaria e a Santa Casa também ociosa em enfermaria. Aí essa questão de quando chegou em março, o município de Ouro Preto estava naquela situação, ou abre UTI no hospital de campanha ou entra em acordo com a Santa Casa, e foi o que foi feito. Então a partir de 1º de abril, a Santa Casa assumiu mais 10 leitos, pegando esses equipamentos em comum acordo com o Estado. Então, todos os equipamentos que foi passado ao município hoje está acomodatado dentro da Santa Casa, e foi onde tivemos aí a abertura de mais 10 leitos, totalizando 20 para a microrregião. Olhando, tendo o hospital de campanha um local específico para tratamento Covid, e aí a pessoa praticamente deveria ir lá apenas sabendo que está com Covid, há casos, você sabe algum caso assim, da pessoa ter ido até lá no hospital de campanha, e é o contrário, a pessoa foi com uma gripe, chegando lá, pegou Covid, ou o ambiente era totalmente esterilizado, que não tinha Covid no hospital de campanha, tipo assim, só apenas quem estava de tratamento. Um dos objetivos dessa porta do hospital de campanha, quando ele foi criado, era justamente tentar separar pessoas de sintomas respiratórios de pessoas com outros tipos de sintomas. Então, o objetivo principal é esse. Seguindo os protocolos corretamente e os EPIs, dificilmente você vai ter cruzamento de fluxo. Então, assim, eu não tenho conhecimento de casos de pessoas que foi erradamente em hospital de campanha e acabou, às vezes, adquirindo o Covid. Isso não. Mas, assim, claro que se você tem um sintoma respiratório que é sugestivo, aí você é direcionado para a parte do Covid, para descartar o Covid e depois voltar para a ala não Covid. Isso não é nem só no hospital de campanha, mas em todos os serviços se organiza dessa forma. Eu vi muito bem isso na UPA, que é na parte de trás da UPA. Você já chega e fala assim, quais sintomas? Na triagem. Covid, já vai para outra área e não tem essa ligação, né? Entre as duas áreas. Exatamente. Por exemplo, assim, tanto a UPA, Santa Casa é o hospital geral. Então, ela faz atendimento não só de Covid. Então, quando a pessoa já chega na porta e tem sintoma respiratório, você já direciona para o setor Covid para não ter cruzamento de fluxo. Aí vamos supor que esse paciente vai ser internado no 3º andar ou vai mudar ele de ala. Você isola corredor, aí você pode passar com o paciente, distância maior do que 1,5 m, não teria problema. Outra dúvida, você comentou também com relação aos leitos de UTI. Quando a Santa Casa não seria cheia, né? Então abriria essa vaga em outros hospitais do estado, próximos aqui da região. Itabirito parece que já enviava automaticamente para BH ou para Contagem. Assim, falando de forma leiga, não parece que chegava a tentar ir para Santa Casa. Automaticamente, pela proximidade com BH, já enviava diretamente para BH. Até porque a gente, né, Gilson, ficava avaliando muito a situação de Itabirito. Itabirito foi uma cidade que não seguiu os protocolos. O prefeito, às vezes, a Secretaria de Saúde daqui de Mariana ia para a Onda Vermelha, ele mantinha lá na Verde, e isso acabava gerando mais casos. E talvez, para não ficar tão aparecido assim na nossa microrregião, ele enviava para BH. Você acha que existe alguma correlação com isso? Não, na verdade é o seguinte, o sistema de vagas, ele é controlado pelo Estado. Então não tem como, por exemplo,
da UPA aqui de Ouro Preto, eu virar e falar assim, eu quero encaminhar meu paciente para o Hospital X em Belo Horizonte. Você escolher, né? Você não tem como escolher. Então, o cadastro, ele é um cadastro único e que tem uma central de regulação médica que primeiro procura na sua microrregião. Então, por exemplo, se os pacientes de Itabirito, eles caíam na nossa tela. Uma vez que estava aquela fila que eu falei com vocês que chegou a 17, 18, até 20 casos esperando, aí o Estado começa a procurar fora. Então teve casos de pacientes da microrregião que chegou aí para Itabira, chegou aí para Belo Horizonte, chegou aí até para macro de Barbacena, que seria aqui na região de Lafayette, justamente porque a gente já tinha saturado as vagas ofertadas. Ô Leandro, e deixa eu te perguntar uma coisa. Muito se falou de teste Covid, de área Covid, vai misturar na UPA e, por incrível que pareça, às vezes a gente fica meio perplexo assim, com algumas coisas. Criaram uma situação com uma porta que foi aberta na UPA. A UPA não vai ser credenciada e a UPA foi credenciada, né? Como é que você enxerga isso, esse credenciamento da UPA? O que muda, né, a partir de agora? Uma coisa que a gente já esperava há muito tempo. E você que é da área de saúde, professor inclusive, como é que funciona esse negócio? Agora a triagem na UPA, o Gilson mesmo disse que vai para o outro lado. E você acabou de falar do isolamento. Essa porta que foi aberta aí, mudava alguma coisa na situação da UPA? Porque são polêmicas que são criadas à toa, num momento tão difícil. Estruturalmente não muda. É porque o que chegou a gerar algum questionamento é quando você entra com o processo de credenciamento, você entra com a planta física da estrutura. E dentro dessa planta física, sofreu uma alteração. Só que o processo de credenciamento ele foi acontecendo naturalmente e você pode justificar o motivo dessa alteração estrutural. Tanto que conseguimos fazer aí o credenciamento no final de dezembro. É importante, assim, a pandemia assustou muito a população, principalmente no seu primeiro ano. Mas é importante a gente lembrar que as doenças infecto-contagiosas, elas já existiam. Então, meningite, tuberculose, a própria H1N1, então várias outras doenças infecto-contagiosas. Então, as unidades, as estruturas, elas já são planejadas com esse propósito de atendimento, de que quando há uma suspeita de doença infecto-contagiosa, você já faz esse isolamento natural. Então, a pediatria foi utilizada e ainda continua sendo utilizada. Acredito que com a diminuição do número de casos, já a gente devolve a pediatria, né, para o fim inicial. Mas ela foi utilizada justamente porque precisava de um número maior de leitos naquele primeiro momento. Então, isso não impacta em nada na estruturação, no credenciamento. O grande diferencial do credenciamento é que isso permite o serviço a ter recurso para ajudar no seu custeio. Então, até então, a UPA era 100% custeada com recurso municipal, agora ela já tem recurso federal e a partir do recurso federal eu já tenho possibilidade do recurso estadual, então já estamos no processo de credenciamento estadual, do aporte estadual, e isso diminui aí o custo com o recurso próprio. Com esses aportes você pode, vamos dizer, criar ou ofertar novos serviços ou já tem um organograma do que é ofertado? Na verdade, eu tenho um orçamento, né, que é o que foi planejado para 2022, por exemplo, e o orçamento a gente planeja ele anualmente. O que ajuda em relação ao aporte? Se parte desse orçamento para o custeio da UPA, eu iria utilizar ele em recurso próprio, esse recurso que agora vem do credenciamento, eu posso pegar e investir em novos pontos de assistência, por exemplo, fisioterapia, exame, apoio diagnóstico, qualquer outro ponto. Então, teoricamente, é um plus a mais que a saúde ganhou para investir aí nos cuidados da população. Ô Leandro, eu e o Gilson, a gente sempre falou muito desse... toda a equipe nossa, que a gente é muito sensato nessa questão do tratamento precoce, de Covid, de se vacinar. A todo tempo a gente vem se vacinando. E a gente que está trabalhando desde o início da pandemia, a imprensa, assim como a saúde não parou e o papel nosso foi ficando cada vez mais difícil com capitão cloroquina, com kit não sei o quê. E você, como professor, como é que tá nesse momento, tendo que desmentir tanta coisa, tendo gente... Chegou algum caso crítico de kit Covid?
para tratamento aqui? Você tem informação disso? Na verdade, assim, gravidade por ter feito uso de tratamento preventivo ou não, isso não. O grande problema que a gente ainda percebe nas internações e nas complicações destas internações seria a questão de não aderir à vacinação. Acho que hoje, comprovadamente, vacina foi o grande divisor aí em relação à diminuição dos casos graves de Covid. Gilson. Eu ia perguntar com relação a esse valor do credenciamento. Você pode falar com relação a isso? Tem essa noção de qual que é o valor que vem do credenciamento, a partir do credenciamento? 1.200.000? É 1.200.000 anual, 100 mil mensal. Anual. É. Sim. Então não é um valor tão alto assim, né? Apesar do credenciamento, 100 mil por mês. Apesar que ajuda, né? Não, ajuda muito. É porque quando for divulgado o credenciamento... Mito, assim, por exemplo, assim, que às vezes fala assim, ó, vai credenciar e vai ser custeado por governo federal e estadual. Não, a grande maioria continua sendo custeado pelo governo municipal. Então é um custeio, uma ajuda que 1.200.000 na saúde, por exemplo, a nível de exames laboratoriais faz uma diferença muito grande. Mas isso não é, por exemplo... vai resolver 30% dos custos com UPA hoje. Então é importante isso ficar muito claro. Tem pergunta, Júlio? Não, eu não sei Só para não mudar de assunto. Eu acho que talvez seja a mesma. A gente tá falando muito de testagem e aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que a Vale até demorou para dar esse apoio às prefeituras sobre os testes de Covid que foram doados. Nesse momento... qual a importância do teste Covid? Agora a gente sabe que está para provar, já está na Anvisa, o autoteste de Covid. O que isso muda para a população? Isso vai diminuir a fila? Vai aumentar o número de casos? O que isso muda, esses testes da Vale? E como é que foi feita essa parceria também? Primeiro ponto, assim, a autotestagem ainda é muito discutível. Até porque a pessoa, após o autoteste sendo positivo, ela tem que procurar a unidade de saúde do mesmo jeito para orientações, até mesmo se precisar de um afastamento. Então, ela ainda é muito discutível pelos serviços. A parceria com a Vale, no final do ano passado, o Estado soltou novas diretrizes em relação ao Covid, que até então, até por dificuldade de insumos realmente da testagem, de realizar o teste rápido somente para pessoas com sintomas respiratórios. Então, os contatos não eram contemplados. Janeiro, a gente começou a fazer isso, que o Estado, a gente tem atas para compra de teste, o Estado começou a enviar teste, então no início de janeiro a gente começou a seguir essa orientação do Estado de testar os casos sintomáticos e todos os contatos dos positivos. Só que janeiro, provavelmente assim, relacionado aí às festividades de final de ano, a gente teve uma nova onda, um novo pico. Então, muitos casos em janeiro. Então, praticamente quase 4 mil casos positivos. Então, as nossas unidades de saúde, somando as UBSs mais a UPA, a gente estava tendo procura de sintomáticos respiratórios superior a 500 casos por dia. Aí os números de testes ficaram insuficientes. Aí voltamos a fazer só de sintomáticos respiratórios. E foi nesse momento que a Vale entrou, ofertando aí esse apoio de 10 mil testes. E o Estado também, como nós tivemos aí um aumento significativo em janeiro, o Estado também contribuiu com um grande quantitativo de teste. Por isso surge aí a inauguração na segunda-feira do nosso centro de testagem. Então, os nossos pacientes sintomáticos continuam indo na UBS ou na UPA e o centro de testagem fica de referência para todos os contatos. Ele vai ser onde? Ele é em frente à UPA. Então, aquela garagem ali? Na garagem. Lá até, inclusive, já tinha uma placa, né, de base de apoio ao Covid. Então, essa placa agora a gente realmente está utilizando com esse propósito. Então, logo na entrada da garagem, a gente pensou na garagem por causa do período chuvoso. Então, a pessoa que se tiver um número muito grande, ela vai ficar em área coberta. E logo na primeira sala já é o centro de testagem. E estrategicamente o local é importante porque se algum caso positivar ali, está de frente à UPA, vai passar por avaliação médica
E também já garante a essa pessoa o atestado lá para serviço e tudo. Então já fica um ligado ao outro. E o centro de testagem nos ajuda muito de tirar também a sobrecarga das unidades da pessoa que é negativo. Então, o negativo, aquela pessoa que foi negativa, ela vai no centro de testagem e ela não vai na UPA. Então, se eu tiver 100 pessoas que procuram testagem hoje lá, 5 pessoas só positivar, somente 5 vai ser direcionado na UPA. Os outros 95 já saem ali orientados sobre os cuidados e já liberado para o serviço. Ô, Leandro, você tá falando daquela garagem em frente à UPA, e agora a gente lembrou de outra pergunta que a gente fez, o Marcelo teve até uma fala polêmica naquela entrevista, de quem que é o terreno da UPA? É da Santa Casa ou é do município? Porque já recebeu, tá na justiça. De quem que é aquele terreno? O terreno ainda é da Santa Casa. Então, teve tratativas de uma troca de terrenos. Então, a Santa Casa cedeu para o início da construção e receberia um outro terreno ali na Vila dos Engenheiros, próximo ali à Unimed. Só que essas tratativas foi, na verdade, encerrados os processos de cessão, de troca de terreno logo no final de 2020. Então, retomamos agora na gestão atual as discussões com a Santa Casa para resolver o problema, mas hoje o terreno é da Santa Casa. A situação não está resolvida. Ainda não está resolvida. E sobre com relação a essa garagem também, que é o centro de tratamento Covid, em frente da UPA. Porque é da Novelis, ou da Indalco. Da empresa que está ali, enfim. Na verdade, ali foi feito uma solicitação na gestão anterior, inclusive seria uma base de apoio para a questão do Covid. Então, quando foi feito não foi bem uma desapropriação, né, porque ainda é da Novelis. Quando foi cedido esse espaço para uso da saúde, foi justamente para servir, inclusive, de apoio, se necessário, ao enfrentamento ao Covid. Mas o espaço é da Novelis ainda. Então tá um empréstimo ali. Ali é uma sessão de empréstimo. Ô Gilson, e a gente tá falando de serviços e aporte financeiro para a UPA credenciada, enfim. Muito se tem falado aí sobre, com esse boom da pandemia, né? Hoje só se fala de Covid. Como andam as outras doenças, dengue, as outras doenças respiratórias no município? E com esse período de chuva, a gente sabe que enchente, né, água de enchente, traz um monte de doença. Tem algum registro dessas doenças? É importante você abordar um assunto que eu acho que a população já não consegue mais ouvir só Covid, né? Então é interessante entender que todas as outras doenças, todos os outros riscos de saúde da população continuam. E foi muito afetado o processo de prevenção e promoção de saúde, justamente porque as principais ações de prevenção e promoção poderiam estar aí ligadas a retirar a pessoa de casa, a fazer aglomeração, então isso afeta diretamente. Com relação às arboviroses, estamos no período de chuva e calor. Então, a que mais nos preocupa é dengue, mas temos que ficar atento aí também, febre amarela, chikungunya, zika, e já temos casos positivos de dengue no município. Então, para esse ano, a previsão é de fazer de 4 a 6 índices larvários, que é as pesquisas por campo na busca de larvas do mosquito transmissor da dengue. E também já estamos no processo aí de compra dos testes rápidos, dos casos suspeitos, para fazer os testes rápidos e melhorar aí a questão do diagnóstico. Mas temos que ficar muito atento aí, os cuidados devem ser intensificados agora nesse período de chuva. Não é só Covid, né? Ô Leandro, e muito se tem falado, aí é uma dúvida aí que eu entendo, mas a população e algumas pessoas insistem em ficar falando disso. Só morre de Covid agora, ninguém morre de mais nada, ninguém infarta. Como é que funciona na certidão de óbito, né? Para colocar morreu de Covid ou morreu com Covid? Se morreu com Covid, que é diferente de morrer de Covid, ele entra no relatório? Como é que funciona isso? Na verdade, vai muito... Geralmente, na declaração de óbito, você não vai ter um único CID, né? Uma única causa. Você vai ter a principal. Nos 2 primeiros anos da pandemia, a causa principal, na maioria das vezes, foi Covid. O que a gente percebe
na mudança de pós-vacina é que às vezes tem acontecido situações em que a pessoa entra na unidade de saúde com outro diagnóstico, com outra procura, outra condição, e às vezes é testado. Então, por exemplo, assim, todos os pacientes que vai para UTI da Santa Casa, seja Covid ou não Covid, ele vai ser testado para não correr o risco de colocar do lado de alguém e às vezes a pessoa está com Covid e passar para quem não está. Então, já teve situações de que o paciente entrou claramente por AVC, por exemplo, mas no momento foi testado e ficou positivo. Então, aí você vai elencar a causa principal da internação e aí o médico vai definir mediante a condição clínica. Aí avalia com exame de imagem, mas a resposta clínica dele ao tratamento para ver se vai ser mesmo Covid ou se vai ser outras comorbidades. E no meio da pandemia, muito se falou sobre a suspensão das cirurgias eletivas, de alguns serviços. Como anda as cirurgias eletivas, os outros serviços prestados pelo Serviço Municipal de Saúde aqui em Ouro Preto? O primeiro ponto que você até citou na pergunta anterior, a questão de infarto, as outras ações, é importante lembrar que dos 10 leitos que antes da Covid são ofertados pela Santa Casa, em momento algum, durante toda a pandemia, eles ficaram com baixa ocupação, então sempre com 100%. Então as outras comorbidades estavam acontecendo e, aliás, intensificando, porque, por exemplo, se a gente não tiver um bom controle de hipertensão, um bom controle de diabetes, academia fechada, infarto, academia fechada, então atividade física. Então é uma série de fatores que é o que eu falei que agora é uma reconstrução para os próximos anos. Então os leitos de terapia intensiva sempre permaneceram 100% ocupados. Mas essa questão aí com relação a isso, acho que é muito importante a gente agora pensar na questão do que vamos fazer daqui para frente, sabe? As cirurgias eletivas, os outros serviços já voltaram ao normal. Na cirurgia eletiva. São muitos assuntos, né? Eu entrei no assunto e acabei me perdendo. Mas a cirurgia eletiva, sim, já restabeleceu. Então, a recomendação do Estado foi por 2 motivos. O primeiro é o quê? Se é eletivo e puder ser evitável, prorrogar por um período, lógico, analisando se aquela condição não está colocando o nosso paciente em sofrimento. Às vezes uma hérnia eletiva, se ela está causando dor, ela está colocando o paciente em sofrimento. Então, ela passa a ser necessária. E teve a questão dos medicamentos. Então, como aumentou muito a demanda por leite de terapia intensiva, os sedativos sumiu do mercado. Então, os hospitais... Assim como os profissionais também. Assim como os profissionais. Então, às vezes, você direciona o medicamento para um procedimento eletivo e, às vezes, um da urgência pode faltar. Mas agora já restabeleceu e restabeleceu com um desafio maior, porque se a gente ficou mais de um ano com filas aguardando, hoje a demanda é muito maior do que o dobro, o que era planejado. Então a gente já está com a nossa agenda caminhando aí com a cirurgia eletiva para recuperar esse tempo perdido. Antes da gente fazer o primeiro intervalo, tem pergunta do ouvinte. A Leide está aqui. Bom dia, Romizeiro. Bom dia, Leide. Tudo bem? Beleza. Ela está aqui. Pergunta para o Leandro quando vão começar a liberar os exames da parte de ortopedia em Ouro Preto. Porque eu estou há quase um ano esperando sair uma eletroneuromiografia e nada, viu? Não sei se tem convênio com o Hospital de Mariana, mas esse exame é feito lá. Não, é feito lá, não só em Belo Horizonte. Obrigado pela atenção. E eu queria que você explicasse também porque cada região ela tem a sua especialidade, né? Mariana, Ouro Preto e Itabirito. E essa história da lei de quando vai começar a liberar os exames de ortopedia em Ouro Preto, ela está esperando uma eletroneuromiografia. Primeiro, sobre a questão da microrregião, então o Estado, quando ele planeja a saúde, então recentemente, inclusive, ele trouxe uma nova proposta aí, que é o Valora Minas, que é os investimentos em hospitais, é justamente colocar pontos de assistência em municípios e não ter uma concorrência, uma competição de serviços, que aí todo mundo concentra em um único e falta os demais. Então, na microrregião, o hospital, a Santa Casa, é o hospital microrregional com fins de tratamento intensivo. Mariana, ele assumiu a parte de hemodiálise, então seria a parte de reabilitação nefrológica.
E Itabirito, o CER, que é o Centro de Especializado de Reabilitação, mais o antigo Centro Viva Vida, que é o apoio aí a mulheres, câncer, mama, mamografia, então isso em Itabirito. Com relação à eletroneuromiografia, nem mesmo Mariana está fazendo, então não tem hoje um prestador na microrregião para fazer o exame de eletroneuromiografia, não. Credenciado pelo SUS, então não tem. O que a gente está buscando para esse ano é o exame dentro da própria cidade, trazer, seja via Santa Casa ou seja na policlínica, de começar a fazer dentro do próprio município, até para diminuir aí essa questão de deslocamento, passar o dia todo fora da cidade para a realização do exame. Leandro, vão surgindo perguntas, né? Acaba que fica inevitável a gente não perguntar, porque outro dia eu vi uma vaquinha para menina que precisava fazer um tratamento fora do domicílio. Como é que tá esse negócio do TFD, tratamento fora do domicílio? Quem procura, onde procura? Porque às vezes as pessoas começam a apontar demais e não sabem onde procurar. Precisa do TFD e tem um outro também, não tem? Tratamento fora de domicílio E nós temos tratamento fora de domicílio e o controle e avaliação. Sim. O controle e avaliação, ele regula todo o serviço prestado dentro do próprio município. E o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, é tudo aquilo que não é realizado pelo município, aí é de responsabilidade do TFD. O primeiro ponto é de direito do usuário todo esse apoio por parte da secretaria. Então, se o tratamento, por exemplo, for em São Paulo, em qualquer outro estado, a gente consegue fazer esse aporte, lógico, se for um tratamento via SUS, né? Fazer todo o aporte de logística, de hotel, de apoio, a gente consegue fazer todo esse aporte via TFD. Acho que o grande ponto que tem muito, não só em Ouro Preto, né, que é a dificuldade de chegar aos pontos assistenciais na saúde, é a população entender que o seu ponto de entrada, o seu elo de entrada é a unidade de saúde, que a unidade de saúde vai direcionar aonde realmente vai resolver o problema do paciente. Grupos de WhatsApp, Facebook não solucionam o problema, né? Entendeu? Então, o acesso do usuário ao TFD é via unidade de saúde. Então, a unidade base de saúde mais próxima, ela que vai fazer todos os encaminhamentos para garantir essa assistência integral ao usuário. Parece que tem uma parceria da prefeitura agora para cirurgias mais simples, não tem alguma coisa assim? Mas parceria com? Se eu não me engano é com a Unimed, com a UFOP. 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 A gente tem um centro, pequenas cirurgias que a gente fala. Então as cirurgias de médio e grande porte, elas são todas pactuadas com a Santa Casa. Inclusive um avanço que nós tivemos aí também a Santa Casa já começar agora a fazer também algumas cirurgias de alta complexidade, tanto a nível de neurocirurgia como também de ortopedia. Então isso melhora inclusive até a assistência ao paciente. E as pequenas cirurgias, aquelas que não têm necessidade de internação, a gente utiliza, temos aí um convênio com a UFOP, o bloco cirúrgico da UFOP. Então a UFOP tem o espaço, tem profissionais também, então a gente tem um convênio com a UFOP para pequenas cirurgias. Ô Leandro, e essa história de hospital universitário, você acha isso viável aqui em Ouro Preto? A UFOP tem uma área de saúde muito boa, tem uma escola de nutrição, tem uma escola de medicina e uma escola de educação física com a possibilidade de criação de curso de terapia ocupacional, talvez enfermagem. Fisioterapia. Enfermagem não tem hoje, né? É uma falta na região. Então, acho que um curso de enfermagem aqui na universidade contribuiria muito para a região. O hospital universitário ele é uma realidade mais difícil. Ele é mais difícil. O que é possível hoje é o hospital escola. O hospital escola seria o quê? Um credenciamento vinculado tanto à unidade de ensino e ao prestador do município, transformando essa instituição em hospital escola. Então, a grosso modo seria o quê? A Santa Casa se habilitar junto ao Ministério da Saúde e Educação
como hospital e escola. Mas não é uma coisa tão simples não, né? Na verdade, isso já é uma batalha da Santa Casa e da UFOP de muitos anos. Isso depende muito de... a gente já teve comissões, já teve encaminhamentos, tanto representantes da Santa Casa como do município chegou aí em Brasília para tentar fazer as tratativas, mas já tem muitos anos que não se faz credenciamento de hospital-escola e até mesmo de hospital universitário, justamente que tem que estar dentro do planejamento do orçamento, que acaba que vai ter que ter aporte federal no custeio dessas ações dentro do hospital que credenciar. E como anda o diálogo Prefeitura, Escola de Medicina, Cláudia Marliere, o FOP? Há muito se fala, a UFOP tem uma escola de medicina. E no início do ano passado, né, no comecinho do governo, a carga horária de alguns estudantes ela tem que ser deixada aqui no município. Como anda essa parceria com a Escola de Medicina, com a Escola de Educação Física, com a área da saúde da UFOP? O diálogo é bom ou ele ainda é inexistente? Não, na verdade, acho que é um processo que já vem sendo construído há muitos anos e o diálogo está muito bom. Acho que um dos grandes avanços em relação à parceria com a UFOP assim, uma parceria de êxito, por exemplo, foi a residência de medicina da família. Então a UFOP tem a residência de medicina da família, em que o campo de atuação dos médicos é 100% dentro das minhas unidades de saúde hoje. Então já seria formar o profissional para atuar na atenção primária e já de acordo com a realidade do próprio município. Então a gente qualifica muito em relação a isso. Então na área de saúde, acho que tem caminhado muito o diálogo com a UFOP. Estamos caminhando com possibilidade agora da residência multiprofissional e somos também campo de estágio, de preparação de aluno também, não só para a residência, mas também para os cursos de graduação. Então, nutrição, até mesmo educação física, a gente sempre está buscando essas parcerias. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta a tomar uma água, dar uma respirada e você pode enviar a pergunta pra gente. 99160 9001. Tem muito assunto ainda para ser discutido. Vamos falar de carnaval, volta às aulas e muito mais, né, Gilson? Esperamos que os nossos ouvintes tenham a oportunidade de agora de conversar com o secretário de saúde. Às vezes a pessoa tem uma dúvida muito específica, igual essa Leidiane, que é muito específico dela, mas que eu acredito que muita gente ficou satisfeita de ouvir. Então rapidinho a gente volta, não saia daí. Primeiro lugar em todo lugar. Real FM. Ei, Ouro Pretano, a Secretaria de Saúde tem um recado para você. Em convênio com a UFOP,
Conferir os preços baixos da Americana Modas. Americana Modas tem roupas em geral, brinquedos, cama, mesa e banho, enxoval para recém-nascidos e uma grande variedade em peças íntimas. Eu disse Americana Modas, a moda de vender barato. Cartões Visa e Mastercard em até 6 vezes sem juros. Convênios Açufop e Acetfop. Americana Modas fica ali, Rua São José, 131A, Centro, Ouro Preto, em frente à Caixa Econômica Federal. Ei, você aí! Esqueça tudo que você já viu de loja de eletrônicos, porque a Ricel chegou com o verdadeiro conceito de loja completaça em Ouro Preto. Completaça de verdade! Tá duvidando, é? Na Ricel você encontra celulares, cabos, carregadores, mochilas, caixas de som JBL originais, shoulder bags, artigos de papelaria, brinquedos e aqui você compra seu smartphone com o mesmo preço da internet e sai com ele na hora. Ricel, Rua São José, 89, Centro em Ouro Preto. Manda o WhatsApp aí, 31 98244 2638. Real FM. Caro ouvinte, eu, Lady Whistledown, acabo de descobrir um escândalo envolvente e marcante. Bridgerton e Florata reinventam o romance com o novo Florata My Blue do Boticário. Inspirado em Florata Blue, para você viver o romance do seu jeito. Com 20% de desconto em toda a linha até 6 de março. Nas lojas, revendedores ou pelo WhatsApp. Consulte condições. Assista a Bridgerton na Netflix. Florata é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. Pensou em móveis de qualidade pelo menor preço? Pensou na Atrativa Móveis e Eletro, em Mariana. Toda linha de móveis, colchões e estofados pelo menor preço da região. Guarda-roupa 6 portas de 1.099 por somente 789. Colchão de casal de 949 por 599. Armário de cozinha de 999 por 699. Essas e outras ofertas você encontra só na Atrativa Móveis. Atrativa Móveis, Rua do Catete, 251, no centro de Mariana. 3557-4587. Real Entrevista. Pois é, estamos de volta com Real Entrevista aqui na 90.1. Hoje recebendo Leandro Moreira, secretário de Saúde de Ouro Preto. Trabalha comigo nessa quarta-feira, Gilson Fernandes. Ô Gilson, muito assunto, né? Se a gente for ficar levando todas as vírgulas, né? A gente fica aqui o dia inteiro, né, velho? Praticamente até agora foi mais Covid, né? Foi mais Covid. 1 hora de entrevista só sobre o Covid. Cara, acaba que é muito necessário, né? A gente tá com quase 3 anos de pandemia, as pessoas ainda, né, não entenderam a importância de se vacinar, a importância de manter o distanciamento, por mais que ninguém tá aguentando mais, já estourou a paciência há muito tempo. E Leandro, como é que anda essa vacinação em Ouro Preto? A adesão da nossa população? Nós temos números muito bons com relação à vacinação. Então, primeira dose, a gente está muito próximo aí de 90% da população. Isso equivale aí a mais de 71 mil habitantes aí vacinados. E em terceira dose, a gente já está muito próximo de 50%. Então, isso também diminui muito a incidência dos casos moderados e graves. Então, é muito importante pessoal ir acompanhando a nossa programação. Claro, a nossa programação depende muito do Estado com relação à distribuição de doses. E o que está agora no momento, e às vezes dá até uma reclamação, uma queixa, é a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Em primeira dose, nós já estamos com 56%, dá em torno de 3.700 doses aplicadas. E para após o feriado do Carnaval, já começamos a fazer a segunda dose nesse público. Em termos, às vezes, de insatisfação e reclamação, é que no nosso planejamento inicial, nós estávamos fazendo por faixa etária. Então, começou com 11 anos, 10 anos e foi descendo aí gradativamente. Mas nós tivemos uma orientação recente do Estado com relação a não ficar preso em uma determinada faixa etária
justamente porque às vezes a gente vai ter casos em que o público menor já quer vacinar e infelizmente ainda temos aí casos de pessoas ainda na dúvida se vai fazer agora, se não vai fazer agora. Então, para não ficar parado num público específico, nós estamos abrindo um público maior e no caso de insatisfação, acontece às vezes da dose que o Estado envia termina durante o dia da nossa programação. Então, às vezes a gente programa 8 horas de vacinação, só que o aporte que o Estado nos oferece semanal é menor às vezes que a procura. Então, pode acontecer de às vezes a gente fazer uma determinada programação e durante o período o número de doses diminuir. Um exemplo em relação a isso. Essa semana a gente só conseguiu 430 doses. Então, semana passada também foi um número muito pequeno. Então, o que nós estamos adotando? Uma semana faz a sede, outra semana faz distrito. Então, semana passada fizemos a sede, essa semana o nosso público a ser contemplado nessa idade de 5 a 11 anos será os distritos, aí distribuindo para todos os distritos. Outro ponto em questão é que nós vamos descentralizar ainda mais. Então, antes a vacina era só lá no centro de convenções e às vezes na UFOP. Já mudamos para 4 pontos e após o feriado de carnaval a gente vai descentralizar ainda mais, dando maior acessibilidade à população. Essa descentralização seria o quê? As unidades de saúde, hoje os postos de saúde, vão ter dias específicos para vacinação de Covid. Um cuidado, inclusive, de ser específica justamente para não ter mistura da vacina do Covid com as demais de rotina. Então, um exemplo, a comunidade aqui do Nossa Senhora do Carmo, Pocinho, vai ter, não sei se a data exata é essa, mas, por exemplo, toda segunda vai ser dia de vacinação de Covid no Pocinho. Então, a gente vai soltar um cronograma, vamos deixar isso muito bem divulgado para a população já procure a sua vacina no seu próprio bairro. Isso facilita muito, principalmente pela situação caótica do trânsito que a gente está vivendo desde o início de janeiro, né? Então, a turma, tem que deslocar, enfim, isso facilita muito. Leandro, esse negócio de quarta dose, quinta dose, enfim, procede ou é mais um dos mitos criados aí? O que a gente segue de orientação do Ministério da Saúde, o que se tem, né, de concreto, a quarta dose é só para os casos imunossuprimidos. Então não se tem discussão aí de um planejamento de quarta dose. O que a gente vê a nível de entendimento de saúde é que provavelmente vai caminhar aí, como foi H1N1, de passar a ser anualmente uma dose de reforço junto com a influenza. Então vai ser uma campanha anual de rotina. Ô Leandro, e a prefeitura estava sendo muito questionada sobre a alimentação especial, né? E a turma critica, não tem alimentação, aí a prefeitura não faz isso, não faz aquilo, e a gente conversou, e até a Consola me respondeu, né? Falando, a gente está no processo de empenho, já está sendo resolvido. Como é que anda essa questão dessa alimentação especial para as pessoas que necessitam no município? Não só a dieta especial, que é a dieta enteral. Essa dieta é uma dieta específica para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade de deglutição. Então ele vai ter outros dispositivos ali que o auxilia na alimentação. Ou vai ser uma sonda nasentérica ou uma sonda gástrica, né? Uma sondinha de alimentação. Mas a dificuldade com a dieta enteral, mas não só ela, como todos os outros processos de compra, é reequilíbrio de preço. Então, na maioria das vezes, a pessoa concorre, a pessoa ganha a licitação e depois já pede um reequilíbrio de preço. E isso atrapalhou muito esse primeiro ano de governo. Boa notícia é que a gente já restabeleceu o fornecimento. Então, logo no finalzinho de janeiro para fevereiro, início de fevereiro, a gente já recebeu as primeiras cargas, inicialmente a dieta integral infantil, mas agora adulto infantil a gente já tem estoque e já estamos ofertando. Fraldas também a gente estava com problema, já está restabelecido. E uma grande reclamação de muitos anos aí é a fita de glicemia. Então, os diabéticos... Desde 2017 sem o fornecimento. O município já conseguiu fazer, já fez a aquisição, já temos em estoque. Então, os pacientes insulino dependentes, né, os diabéticos que utilizam insulina, já começaram a receber aí os seus kits da fita de glicemia. E quem pode retirar essa fita? Como é que funciona?
vou lá e pego, tem que ter receita, enfim. Volto a reforçar essa necessidade de fortalecimento das unidades básicas de saúde dos bairros mais próximos, então o referenciamento. Então todo esse planejamento, todo o receituário, a indicação, ela parte das unidades básicas de saúde. Ô Leandro, e existe falta de medicamento no município? É uma reclamação que algumas pessoas falam, não tem medicamento, fui na UPA, eu tive que comprar. Como é que funciona essa questão e as farmácias populares ainda estão funcionando? Hoje mudou um pouquinho, a farmácia popular hoje aqui tem farmácia popular, né? O credenciamento de farmácias particulares que podem ofertar o medicamento pelo SUS. Então a gente tem essas farmácias credenciadas no município. Com relação à listagem, sim, a gente tem duas situações. Nós temos situações de reequilíbrio de preço em que estamos zerados de estoque, isso está sendo discutido e caminhando com relação aos prestadores. E temos a situação de que algumas medicações realmente saiu de mercado. Então, um caso específico, por exemplo, que não é muito distribuído à população, mas é mais a nível ambulatorial de UPA, de hospital, por exemplo, é a dipirona. Então, hoje, dipirona injetável praticamente não se acha no mercado para comprar. Foi assim com sedativos e vários outros medicamentos, mas dentro da nossa lista, inclusive no site da prefeitura, a gente tem lá, de forma que é atualizado assim que mexemos no nosso estoque, o que está disponível e indisponível da nossa lista de medicamentos padronizados. Vamos falar de volta às aulas, carnaval, né, Jus? Viu? É quinta-feira agora, né? Amanhã. Hoje já tinha, a cidade já ia estar cheia, né? Hoje o pessoal já estaria Na já verdade, desde o final de semana, né, as repúblicas já estariam recebendo as pessoas, né? Você indo ali tomando um negocinho ali, outro aqui. E muito se falou ano passado, né? Se tiver 70% da população vacinada, tem carnaval fora de época. Agora a gente já tá batendo quase... Era pra ter carnaval, hein? Aí agora a gente já tá batendo 90%, foi até o Leandro que falou aí. Já tá a terceira dose, quase 50 e tantos %. Por que a gente não vai ter carnaval e... A UFOP no início vetou o carnaval, né? No centro de convenções. E as repúblicas continuaram vendendo e os próprios professores no Cunha falaram, vamos voltar à aula, tá na hora de voltar. Qual a diferença de se voltar com as aulas? A gente sabe que a população flutuante de Ouro Preto é muito grande, né? E com isso, mais pessoas nas ruas, mais pessoas no transporte coletivo, o trânsito nesse jeito que tá, mas enfim. Qual a diferença entre carnaval e volta às aulas estruturalmente para a Secretaria Municipal de Saúde liberar um e vetar o outro? É importante lembrar que não é a Secretaria de Saúde que libera e veta, não. Há um planejamento em todas as secretarias para essas ações. Senão o pessoal vai achar que eu não deixei ter carnaval. Jogando a bomba pra Leandro. Meu filho e meus sobrinhos falaram isso comigo. Não vai fazer isso não. Mas acho que o grande diferencial está na possibilidade de cuidados. Então, volta às aulas, a gente consegue garantir, por exemplo, um distanciamento de 1 metro entre as carteiras, uma cobrança maior o tempo maior de uso de máscara, de cuidados. Agora, quando a gente faz uma aglomeração muito grande, como é a festividade de carnaval aqui em Ouro Preto, essa possibilidade de controle diminui muito. E aí entra questões, por exemplo, da bebida, e aí a pessoa acaba relaxando um pouco mais em relação a esses cuidados. O grande ponto da decisão de se não ter o carnaval ainda esse ano é os próprios resultados de final de ano. Então nós tivemos aí com a variante Ômicron, a gente não teve caso positivo da variante Ômicron aqui, porque a testagem é só do paciente grave, a fenotipagem, mas é muito característico da Ômicron, uma multiplicação muito rápida que faz um estrangulamento e uma sobrecarga das unidades de saúde. E além disso, a fluorona também, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, janeiro e fevereiro foi altamente crítico e usuários esperando 8, 9, 10 horas para ser atendido, com procura de mais de 500 pessoas com sintomas respiratórios. Então, assim, esse resguardar um pouco mais no carnaval e a gente ir
diminuindo gradativamente os casos, então para ano que vem provavelmente a gente vai estar restabelecido em relação a isso, mas os resultados do final de ano é que nos fez aí manter a decisão em relação ao carnaval, que automaticamente traria um grande público e grandes aglomerações. Já o volta às aulas, as diretrizes hoje, até mesmo baseado até nos impactos que isso dá no ensino com relação para os alunos, a gente vê essa grande possibilidade de cuidados diminuindo aí a transmissão. A Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Calil, ele liberou os eventos privados de carnaval. Você acha que seria uma possibilidade de acontecer aqui em Ouro Preto? Vamos fazer um evento privado de carnaval, sei lá, no centro de convenções ou alguma área privada da cidade. Você acha que seria possível aqui em Ouro Preto? O Calil disse que não vai fazer nada, não vai patrocinar, enfim, não vai dar estrutura nenhuma. Mas quem quiser fazer, faz. Não, o nosso grande objetivo não seria nem a questão de financiar ou não financiar. O nosso grande objetivo é o evitar a aglomeração que tem possibilidade de transmissão. Então, seja ele um carnaval municipal ou um carnaval privado organizado, a gente não teria essa intenção, né, de liberação justamente para evitar a aglomeração. E como a Secretaria vem se preparando para esse retorno das aulas, porque vai aumentar a quantidade de gente na cidade? Existe um plano de ação, um plano de conscientização? Tivemos recentemente uma reunião, né, com a UFOP, com o IEF. A gente tem uma expectativa aí de alunos, mais os docentes, tudo que com o retorno às aulas, de aproximadamente 15 mil pessoas, né, em Ouro Preto. Então, dentro dessa programação do volta às aulas, por isso eu falei que não é uma decisão só da saúde, tem algumas responsabilidades, algumas orientações por parte de cada uma dessas entidades. Então, uma delas, por exemplo, é a exigência na matrícula do cartão vacinal completo. E aí, como entra a saúde? Aqueles casos em que não tem o cartão vacinal, tanto o IEF quanto a UFOP passaria essas relações para a gente, e a gente vai garantir e ofertar a vacina a todos. Esse final de semana é de carnaval, né, Leandro? E pelo decreto da prefeitura, as festas de carnaval, os eventos de carnaval estão proibidos. Porém, os bares podem fazer shows ao vivo, enfim, aí é com a fiscalização. Quero saber de você, há uma previsão ou você já espera um aumento de casos pós esse feriado de carnaval? Essa expectativa não é nem só o carnaval, né? Toda vez que a gente tem essa possibilidade de aumento de aglomeração, a gente já tem um planejamento na saúde para de 15 a 20 dias a gente já começar a ter o aumento de procura. Então, os bares, eles vão estar funcionando, essas organizações não tem nenhuma proibição. A orientação que a gente faz em relação a isso é o cuidado de posicionamento de mesa, de tentar evitar ambientes muito lotados, em que acaba que aumenta aí essa possibilidade de transmissão do vírus. Uma dúvida minha, desconhecimento mesmo, e também não é só a área da fiscalização, porque com o final... paralisação, né, do Minas Consciente seria, de certa forma, paralisação ou ano eleitoral, não sei como que funciona. Existe algum decreto específico de Ouro Preto para, tipo, normas, protocolos que a população possa seguir? Lembrando que vai ter um evento em abril, né, em Lavras Novas, show grande, né, então eu imagino que vai lotar e eu acabo passando em frente de bares, e eu vejo os bares cheios, não com pessoas nas mesas sentados, mas pessoas uma perto da outra, tudo sem máscara. Então, existe um decreto específico de Ouro Preto que controla isso, porque apesar que não precisa de decreto mais, né? Estamos há 1 ano, 2 anos aí sabendo do distanciamento. Os marmanjos aí não precisam de decreto mais, né? Exatamente. Mas isso, a prova aí, Gilson, que você falou, é essa questão. Por exemplo, assim, é totalmente diferente você ir na escola e ver um bar lotado, e por isso o motivo da volta às aulas. Não existe um decreto específico de Ouro Preto com relação a isso. O Minas Consciente, ele não encerrou. Todos os municípios do estado de Minas Gerais, eles estão
diante dos resultados, né, e da diminuição de procura de leitos, considerados como verde. E aí tem aquelas orientações, né, em termos de... Segue o protocolo da onda verde. Da onda verde. E o Minas Consciente, ele está sendo rediscutido, refazendo uma análise em relação a essas questões de restrições e orientações, para ele ser novamente reapresentado. Então, acredito que em março ou no máximo abril já vem um novo modelo do Minas Consciente aí e de orientação nos cuidados aí à pandemia. Tava vendo o Fábio Baquerete e a intenção dele é dizimar esse Minas Consciente. Pela última coletiva que ele deu antes dele pegar o Covid, por ele não tem Minas Consciente mais não. Talvez é o que o Gilson falou, né? Eleição não tem Covid, né? Eu vejo muito que a partir de agora, como eu já comentei, já tá meio triste entre a gente, tipo assim, saber os procedimentos, assim como acho que no Japão, né? A gente via o filme lá com as pessoas no Japão com a máscara. Não por causa de Covid, mas acho que já é normal já lá. é a gripe, rotina, né, deles esse cuidado. É um novo normal. Acho que até mesmo caminhando aí, por exemplo, uma liberação, uma orientação de não ser tanto obrigatório o uso da máscara, muitas pessoas vão optar por manter. Sim. Porque, como disse, as doenças infecto-contagiosas, elas já estavam aí, elas continuarão em nosso meio. Com relação ao Minas Consciente, como eu falei, a gente segue as orientações da Vigilância Estadual. Então, nós tivemos uma reunião no dia 14 do Comitê Estadual de Covid e eles ainda estão discutindo essa questão de retorno do Minas Consciente com novas regras, não no mesmo formato da que a gente estava até o momento. Ô Leandro, quando veio essa variante Ômicron e muita gente ficou com medo e tal, começaram a se falar em barreiras sanitárias novamente. Enfim, barreira sanitária, adianta alguma coisa nesse momento? Na verdade, aqui em Ouro Preto mesmo, a gente em momento algum até planejou a questão da barreira sanitária, até porque, por exemplo, até o formato como é feito. Então, às vezes você fez a verificação da temperatura. Se o paciente tiver tomado a medicação, a temperatura vai estar normal. E às vezes se a pessoa não falar que está com sintomas respiratórios, não quer dizer que ela vai ser conduzida a alguma ala de atendimento. Então, é muito discutível hoje a eficácia da barreira sanitária. Você acredita que a gente está caminhando para o fim da pandemia? Como o Romulo já falou, já era para estar talvez tendo eventos, mas aí mesmo assim a precaução tá indo, eu concordo com a precaução. Já está caminhando para já ser considerado como uma endemia, que já seria uma diminuição, mas à medida que o pessoal vai sendo vacinado e caso sendo positivo, automaticamente já é o decréscimo. Então a gente tem uma grande possibilidade aí de não ter picos tão agressivos como foi no início. Com a volta às aulas agora a gente vai começar a ter esse parâmetro, né? Porque voltando às aulas, vai começar a normalizar. Eu já vejo que muitos locais, principalmente, que é meio normal, que acho que o parâmetro é muito tabirito. Lá as aulas já voltaram há muito tempo, já como se não tivesse pandemia. E os casos lá aparentemente não estão tão altos assim, né? Não, essas questões tem que ver a questão de oferta de testagem também, né? Entendeu? Então, não, já fiquei sabendo bastidores que lá não estão testando muita gente. Um amigo meu foi lá e não foi testado. Então, por exemplo, assim, a nível micro-regional, por exemplo, assim, nós fizemos um alto número de testagem no mês de janeiro. E os outros municípios não estavam nesse mesmo alinhamento, até mesmo pela dificuldade de teste. Então, o fato de estar baixo, acho que tem que ser feita uma análise melhor sobre essa questão de como está. Abaixo porque não foi testado, né? E não existe porque... essa possibilidade. Então, mas o volta às aulas também é muito discutível. Por exemplo, o travar, falar não vão voltar às aulas, porque como foi mesmo bem expressado, a questão de que o pessoal está cansado, o pessoal já não consegue mais ficar dentro de casa, então às vezes não vai voltar à aula, que às vezes tem uma possibilidade de, vamos supor, o professor cobrar o uso da máscara, controle cobrar maior. as medidas, né, mínimas sanitárias.
Enquanto que às vezes a pessoa vai estar na rua, circulando, no comércio, no mercado, no ônibus. Então, a possibilidade de transmissão ela está em qualquer lugar, e não só na escola. Agora, 10h30, caminhando para o fim, ô Leandro, o que a população pode esperar da gestão do Leandro frente à pasta da saúde daqui para frente, né? Quais são os planos? Se arrependeu de ter assumido? Ainda está muito cedo, né? Não, jamais. Eu acho que dentro da minha carreira profissional, acho que todos os serviços em que eu assumo, acho que está no meio de, às vezes, em um momento de auge. Então, eu fui convidado a assumir a gerência da Santa Casa. Em março, abril, estourou a pandemia. Então, assumindo a secretaria, a gente pegou todo esse boom agora em janeiro, perdendo o profissional. Então, eu acredito que são desafios. Estou muito animado, acho que o nosso planejamento está muito bacana. Então, para os próximos 3 anos, a gente está visando muito essa questão do fortalecimento da atenção primária, visando muito essa busca de resolutividade pela atenção primária. Então, a atenção primária ela tem um potencial de ser resolutiva em até 80% das necessidades da população. Então, é o nosso foco, é a nossa proposta de trabalho. Então, hoje mesmo à tarde, a gente vai estar em Miguel Burnier inaugurando a reforma da unidade. E dentro dessa reforma levando mesmo a atenção primária para o atendimento do distrito. Então, médico, enfermeiro, nutricionista, odontólogo, é justamente buscar prevenção e promoção. E diante dessa questão também de prevenção e promoção, por exemplo, para a Semana da Mulher, nós vamos estar trazendo o caminhão da mamografia, justamente para rastreio aí do câncer de mama. Então, a semana do dia 7 ao dia 11, vamos estar ofertando aí, em média, 300 mamografias dentro do público-alvo. Então, sempre buscando ação de prevenção e promoção. Mais alguma pergunta aí, Gilson? Queria perguntar com relação, voltando a falar de Covid, mas qual é o legado? Você tinha comentado bem no início da entrevista que daqui a 10 anos ainda vai ter esse reflexo, né? Reflexo na saúde de Ouro Preto. Então, o que seria esse legado da Covid, um legado positivo, né, da Covid para as futuras gerações? Acho que o principal é algumas coisas negativas. Então, por exemplo, essa parte de prevenção e promoção que ficou a desejar justamente por causa da pandemia. Então, até recuperar essa estabilidade de saúde da população, isso traz alguns reflexos negativos. Mas de ponto positivo, por exemplo, a própria unidade de terapia intensiva. Então, para a microrregião, unidade de terapia intensiva, a necessidade seria de um leito para cada 10 mil habitantes. Como temos aí em torno de 185, sempre foi um déficit, sempre teve fila de 8 a 9 leitos. Então, o que fizemos recentemente foi buscar esse credenciamento dos leitos de terapia intensiva da Santa Casa. Então, foi publicado agora, no início do ano, a partir de 1º de março, a nossa segunda UTI, que era destinada ao Covid, ela já está credenciada na Santa Casa. Então, o legado principal que vai ter aí em relação ao Covid é que a microrregião agora ela é sustentável em termos de leito de terapia intensiva. Então, teremos, a partir de 1º de janeiro, 19 leitos credenciados pelo Ministério, com custeio federal, depois vem estadual com apoio. Importante que nesse período de transição o município, né, ele manteve todos os custos desses leitos para não ter que fechar e depois ter que tentar reabrir. Isso já era uma luta do município da Santa Casa de mais de 10 anos, essa ampliação. Então a pandemia, em 22 dias a Santa Casa fez os leitos e agora vai ficar aí para continuar atendendo as urgências aí dos municípios. Isso diminui demais a fila de espera. E você falou de gastos, porém o hospital de campanha foi para a Santa Casa, mas por enquanto não teve esse gasto do hospital de campanha na Santa Casa, né? Acho que é muito importante, acho que ficou sempre essa dúvida. A Santa Casa assumiu o hospital de campanha. Primeiro ponto, a Santa Casa, ela nunca precisou usar o hospital de campanha porque ela nunca estrangulou a sua capacidade máxima. Aliás, ela ainda ficou um pouco confortável, né, de abril até os dias atuais em relação a isso. Então, ela nunca estrangulou. Quando foi feito um contrato município Santa Casa, fazendo com que a Santa Casa assumisse toda a parte de internação,
não teve uma ajuda de custo, um custeio que virasse e falasse assim, olha, para vocês fazerem isso, eu vou ter que pagar dessa forma. Não, os leitos foram credenciados, existe recurso com relação a isso. O que o município faz é fazer complementações, como todas as outras áreas das internações. Então, não teve, por exemplo, dentro da negociação, para a Santa Casa assumir esses leitos, algum custeio mensal. O que aconteceu, na verdade, é o município deixou de gastar o recurso do hospital de campanha e esse recurso acaba sendo investido em outras áreas de saúde. Leandro, você comentou com relação, tem o legado da Santa Casa, tem a UPA agora também está funcionando, está credenciada, funcionando direitinho. Tem alguma coisa ainda que você fala assim, o meu desafio hoje como secretário de saúde é fazer tal coisa? Por exemplo, talvez as filas, porque é algo histórico em Ouro Preto, mesmo sempre... Zerar as filas, né? Zerar as filas. Tem alguma coisa assim que você fala que é seu grande desafio como secretário de saúde? Uma das metas nossas para esse ano, primeiro ano, é zerar as filas de exames de apoio. Então, tomografia, ressonância, todos os exames de apoio diagnóstico. Então, tem alguns exames com filas... É histórico, né? Com períodos maiores aí de 2, 3 anos. Então, está dentro do nosso planejamento esse ano zerar as filas de exames. Outro ponto é aumentar e ampliar o acesso às cirurgias eletivas. Então, também é histórico, uma espera muito longa em relação às cirurgias eletivas. Então, o nosso objetivo é, dentro do que já está contratualizado agora com a Santa Casa, praticamente dobrar o número de cirurgias eletivas ofertadas. E está dentro do nosso planejamento, como eu citei muito, atenção primária, reformas de unidades, bem como construção de unidades que hoje estão locadas. Então, exemplo, Antônio Dias é locado, Nossa Senhora do Carmo, que é meu bairro, é locado. Então, Santa Cruz é locado. Então, está dentro do planejamento para os próximos 3 anos, construção de unidade própria. Que nem sempre são adaptadas, na verdade, né? Esse é o problema da locação. Dificilmente você garante uma casa ou um imóvel que atenda todas as necessidades de um serviço de saúde. Dentro dessas necessidades, as mínimas necessárias é a acessibilidade. É garantir a acessibilidade a todas as pessoas que procuram. Então vai ter degrau, vai ter desnivelamento às vezes entre uma estrutura e outra. Então um cadeirante ou às vezes uma pessoa com dificuldade de locomoção, aquele imóvel acaba não atendendo. Quando você constrói dentro do que se propõe pelo Ministério da Saúde, você já constrói especificamente atendendo todas as necessidades. Um exemplo disso, a maior dificuldade que a gente tem é o investimento e ampliação do nosso serviço odontológico. Municípios muito menores, por construir unidades, eles já têm o consultório odontológico e a equipe odontológica inserida dentro da equipe de PSF. Hoje, nas casas locadas, a gente tem essa dificuldade de investir, inclusive, no crescimento aí do serviço odontológico do município. Leandro, 4 minutos atrás, a Anvisa acaba de aprovar o segundo autoteste para Covid-19 do Brasil. A Covid AG Detect foi fabricado pela empresa Ecodiagnóstica. Você consegue explicar o que isso muda ou não muda nada? Você já falou que é meio complicado, porque automaticamente vai ter que ir à unidade de saúde. O que isso traz de benefício ou não muda nada pra gente? Na verdade, dentro do nosso planejamento, ele não nos altera muito em relação. Primeiro ponto, que quando eu falo que é discutível e questionável o autoteste, até mesmo o formato de como ele é feito. Então, se não é realizado um teste de uma forma correta, adequada, você pode dar o falso negativo. E o falso negativo permitiria uma pessoa positiva circulando no meio de pessoas e transmitindo. Então, eu recomendo muito mais utilizar os nossos serviços de testagem do que fazer o autoteste. Que estão muito melhores, né, do que do início, né? Exatamente. E aí vai ter um profissional treinado, habilitado, de levar, por exemplo, o cotonetezinho, que é o que a gente utiliza, no local correto, onde a carga viral é maior.
Então, o autoteste, às vezes, ele incomoda. Na verdade, o teste, ele incomoda. Então, o autoteste, será que realmente vai ser inserido no local exato? Vai ser feito da forma correta? E aí aumenta a possibilidade aí do falso negativo. Eu estava vendo negativo que me preocupa. o primeiro, eles estavam falando, não precisa enfiar o cotonete todo, é só no início mais da em aleta nasal, mas mesmo assim você tem essa possibilidade. Talvez de isso falha mude. de interpretação. Isso mude pegar o vírus, vamos dizer assim, porque está no início, não está no local correto. Na verdade, o local correto, assim, o posicionamento, o que muda por exemplo, a gente já tem o teste mais profundo, que é o que a gente utiliza, é o que vai bem na viradinha, né, do nosso sistema respiratório, e que ali é o ponto de maior concentração, mas tem que verificar até o dia correto, porque a carga viral, ela vai multiplicando a cada dia e depois o nosso organismo faz defesa e ela diminui. Então tem o ponto exato de se colher, por exemplo, quando é feito só na parte mais de aleta nasal, a parte menos invasiva do autoteste. Então, muito cuidado, viu, gente? Não é sair comprando, fazendo aí. E aí outro ponto em relação a isso é, por exemplo, deu positivo, de todo jeito a pessoa vai procurar o serviço de saúde e, às vezes, vai ter que refazer o teste. Então, talvez para as empresas, não sei. Mas se a empresa for comprar autoteste, é mais fácil comprar o normal, enfim. Porque tem enfermagem, não. As empresas grandes têm enfermagem, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, assim, uma vez que a pessoa fez o autoteste e fez positivo, ela vai procurar o serviço e eu vou ter que testar. Né? Então, é mais fácil procurar e ir direto e vai receber orientação, vai receber não só a autotestagem, mas ela sai com um pacote completo. Ô, Leandro, agradecendo a sua presença, Gilson, muito obrigado. Parabenizar o Leandro por esse trabalho, como você comentou bem no início, né? Desafio de Tuian, depois Glauciane. Então, parabéns, tá conseguindo seguir pelo caminho deles. Eu acho que a sua parte agora, a sua e do Tuian no início, e você agora para dar andamento, eu acredito, e o grande desafio com a volta às aulas. São 15 mil alunos novamente rodando por Ouro Preto, né? Fazendo festas, aglomerações. Não necessariamente porque são alunos, mas porque vai ter de uma forma ou outra, porque são muitas pessoas próximas das outras, repúblicas enormes, com muita gente morando e com dificuldades de controle, como a gente falou, dos protocolos. Então, parabenizar isso, não apenas de Covid, mas tudo que você trouxe hoje aqui na entrevista. Muita informação que a gente desconhecia, eu acredito também que a população, porque a gente, né, Romizeira, a gente está envolvido muito nessas informações, nos grupos, então a gente sabe muito o que está acontecendo, e a população não. Então, parabenizar, principalmente com relação à descentralização da saúde. Fiquei muito feliz, fiquei sabendo agora com relação ao Miguel Bonier, que a logística deve ser gigante. Você tá louco. Você tá louco. É longe, o Mota, Miguel Bonier. Exatamente. E a nossa proposta é ir reforçando todos esses distritos aí para melhorar e dar acessibilidade da equipe à comunidade. Eu agradeço a participação, me coloco à disposição, deixo meus agradecimentos aí à minha equipe, ao pessoal que está comigo lá. Então acho que a gente não constrói, a gente não consegue caminhar se não tiver esse envolvimento de todos e em acreditar que é possível dar certo. Então fico à disposição. Estamos aí. Ô, Leandro, valeu, parabéns pelo seu trabalho, né? Precisar da gente também, é só nos chamar. Real Entrevista vai ficando por aqui, daqui a pouquinho tem Jornal da Real, não sai daí. Uma ótima quarta-feira pra você. Lembre-se sempre, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Até mais. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa.